Porque agora, gente, está na linha o doutor Comim, Fernando Comim. Ele é Procurador-Geral de Justiça aqui de Santa Catarina e a gente vai conversar sobre o dia de hoje. Hoje é o Dia Nacional do Ministério Público e o Ministério Público está lançando dois novos núcleos especiais. Um vai ser para o enfrentamento de crime de racismo e de intolerância e o outro vai ser de atendimento às vítimas de crimes violentos, como, por exemplo, estupro, homicídios e crimes da Lei Maria da Penha. Doutor Comim, muito bom dia, uma honra tê-lo aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre um assunto tão sério. E eu já começo repercutindo a sua fala no bate-papo com o Gadotti. O senhor disse assim, estamos vendo aumento do discurso de ódio. Queria começar com o senhor sobre essa sua declaração. Bom dia, Márcia, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os telespectadores. É uma grande honra para a gente poder estar aqui nesse espaço importante, falando sobre o Dia Nacional do Ministério Público. E nesse Dia Nacional do Ministério Público, nós tínhamos que marcar com eventos importantes e de efetiva realização em prol da mudança da nossa sociedade, em prol do aperfeiçoamento das relações entre as instituições e as pessoas. E a ideia que nos ocorreu foi a criação de dois núcleos de atendimento. Um deles de enfrentamento aos crimes de discriminação e de intolerância, e o outro, um núcleo especial de atendimento às vítimas de crimes. Tá? Esse primeiro núcleo, começando aí pela sua pergunta, ele tem por finalidade identificar e combater os crimes de racismo, os crimes de discriminação, como, por exemplo, injúria racial, a homofobia, discursos de ódio, enfim, alguns exemplos de crimes que se tornaram, infelizmente, mais comuns nos últimos dias, nos últimos tempos, em que a nossa sociedade parece que retrocedeu na sua evolução no caminho da humanidade para trazer de volta algumas práticas que são extremamente indesejadas, deploráveis e que a história já mostrou o grande estrago que pode trazer, como, por exemplo, o racismo e o antissemitismo. Nós vivemos um mundo de polarização, essa polarização muitas vezes ideológica é o ambiente propício para a formação desse tipo de prática. O Ministério Público entende que é muito importante nós criarmos uma estrutura para monitoramento desse tipo de ação criminosa, seja nas redes sociais, seja na vida real, na sociedade do dia a dia, nas nossas relações profissionais, enfim. Essa é uma contribuição do Ministério Público neste dia do Ministério Público para que a gente possa aprimorar a nossa sociedade e especialmente aqui em Santa Catarina, que nós temos, por exemplo, identificados dezenas de núcleos neonazistas, não é, Márcia? E esse é um problema sério, porque nós não podemos permitir, no nosso estado, um dos estados mais avançados da nossa federação do Brasil, esse tipo de retrocesso em conquistas históricas que custaram caro para a humanidade, como, por exemplo, o nazismo, né, na Alemanha e a própria escravidão no mundo todo, né? Doutor Comim, o senhor estava falando e eu estava prestando atenção e pensando, agora há pouco falei de uma mulher agredindo outra mulher, as pessoas estão muito agressivas, as pessoas estão muito intolerantes. O que o senhor acha que a pandemia pode ter provocado isso, ou a pandemia só, na verdade, deixou que esse espírito agressor dessas pessoas aflorasse? Qual é a sua avaliação para essa onda de ódio que o senhor falava? E a gente percebe realmente isso, infelizmente. Aqui a gente no jornal, todo dia, trazendo essas notícias. O que está acontecendo? Qual é a relação que o senhor faz da pandemia com essa intolerância toda? Márcia, na nossa avaliação, esses dois fenômenos estão diretamente associados, né? A pandemia trouxe isolamento social às famílias, às pessoas, ela também trouxe impactos econômicos
esse isolamento de muitas famílias, eles criam algumas desigualdades e afloram no seio da família, no seio do lar, enfim, conflitos que antes se mantinham silenciosos, né? Houve um aumento de casos no número em relação à violência doméstica, isso é estatística, né, de segurança pública. As pessoas, nesse ambiente mais afastado, tendo que lidar com uma série de novos desafios, de novas variáveis, muitas vezes num cenário de crise econômica, pessoas perdendo o emprego, surgem essas violências no seio da família. Tá? Para que se tenha uma ideia, mais de 70% das agressões praticadas contra crianças e adolescentes ocorrem no ambiente familiar. Nos últimos 3 meses, o Ministério Público de Santa Catarina instaurou 60 procedimentos judiciais ou extrajudiciais envolvendo casos de preconceito de raça e cor. Né? Então, essa é uma realidade que se tornou menos visível, só que mais perigosa no período de pandemia. As práticas discriminatórias, a violência de gênero, né? E a prática de crimes que ficam muitas vezes escondidos no seio, né, da família, dentro das casas. As crianças não estão indo à aula presencial, muitas vezes é difícil surgir a notícia para que os órgãos possam apurar, as mulheres também. Então, essa é uma forma que nós encontramos de estar mais presentes na vida das pessoas neste momento difícil, nesse momento em que todos estamos tendo que lidar com novas realidades, Márcia. Super importante essa postura e essa decisão do Ministério Público, mesmo agora, final do ano, nunca é tarde para tomar essa atitude mais pontual, mais presente. Muito bom ouvir o senhor, que é o homem que lidera todo esse processo em Santa Catarina, dizendo isso. A gente percebe nitidamente que o senhor acredita no que está dizendo. Então, eu queria, doutor Comim, que olho no olho de quem está em casa nos acompanhando, a mulher que foi vítima de violência, que é vítima de violência, a pessoa que é vítima de discriminação, porque essa é uma das missões do Ministério Público, né? Combater qualquer tipo de discriminação. Então, olho no olho dessas pessoas, o que o senhor diz a elas? E qual é o caminho para encontrar no Ministério Público apoio? Nós desenvolvemos, Márcia, no site do Ministério Público, uma atendente virtual que se chama Catarina. A Catarina, ela vai auxiliar o cidadão catarinense na navegação pelo nosso site a encontrar os canais de denúncia, a encontrarem as promotorias de justiça que podem prestar esse atendimento especializado. E, em breve, nós teremos ali também os links e as páginas desses 2 núcleos, do núcleo de enfrentamento aos crimes de racismo e de intolerância e do núcleo de atendimento às vítimas de crimes. O site está sendo também, nosso site do Ministério Público, aqui em Santa Catarina, remodelado, ele teve que ser reinventado também a partir dessa realidade de isolamento social, em que muitas pessoas não estão saindo de casa, muitas pessoas vulneráveis precisam exercer a sua cidadania através da tecnologia. E o Ministério Público quer ser essa plataforma para o cidadão exercer a sua cidadania. Que bacana, doutor Comim. Balanço que dá para fazer desse ano, para a gente encaminhar para o fechamento do nosso bate-papo aqui. Como é que o senhor está encerrando esse ano tão atípico de 2020? Olha, Márcia, esse ano foi um ano muito desafiador para todos nós, né? O Ministério Público não foi diferente. Eu tenho dito aqui às promotoras de justiça, promotores e todos os membros do Ministério Público e servidores que nós fomos testados pela pandemia, fomos testados severamente com uma série de dúvidas com as quais nós não tínhamos resposta. E nós acreditamos que a sociedade como um todo, e o Ministério Público em particular, saiu mais fortalecido dessa pandemia. É verdade, nós ainda temos muitos desafios,
Nós olhamos aí fora, nos finais de semana, as pessoas sem máscara, sem a menor consciência de que tem gente morrendo neste exato momento aqui no estado, né, devido ao congestionamento do sistema de saúde. Então, é preciso ter responsabilidade, mas eu não tenho a menor dúvida de que todos nós crescemos como pessoas, como pais, filhos, maridos, mulheres, nós crescemos como profissionais e as instituições também tiveram que crescer e se reinventar para cumprirem a sua função, a função que lhes é assegurada pela Constituição e o Ministério Público em especial. É um grande desafio para a humanidade e é um grande desafio para as instituições também. A nossa função é adaptar as instituições para que elas possam fazer sentido na vida das pessoas. Que coisa boa, que bela entrevista, doutor Comim. Obrigada, viu? Parabéns pelo dia de hoje. Obrigada por estar aqui com a gente. Vai ser aberto sempre para o Ministério Público. O senhor tem espaço cativo aqui para dividir com a gente essas conquistas que a gente espera que esses núcleos tragam para Santa Catarina e para o Brasil, obviamente, consequentemente. Muito obrigada mesmo. Um ótimo dia, uma ótima semana para o senhor. Obrigado, Márcia, igualmente. Obrigado pelo convite. Um forte abraço. Sempre, espaço aberto para o senhor aqui. Até uma próxima oportunidade, viu? Um grande abraço. Obrigada. Tchau.